Bom dia, vamos dar início agora à nossa aula vamos explicar um pouco sobre a janela de comandos, alguns comandos básicos gerais, algumas funções básicas. Então, para isso, vamos entrar aqui em Octave, vamos abrir o programa e vamos verificar como fazer alguns comandos. Lembrando que aqui a gente já explicou que essa é a janela de comandos, né? Aqui temos a janela de navegação, aqui temos o histórico de comandos já digitados e temos uma série de outras funcionalidades. Aqui foram alguns comandos que nós já digitamos, né? Que no caso que eu já digitei. Então vamos apresentar aqui alguns dos comandos, alguns tipos de comandos básicos. Vamos começar pela declaração de variáveis. Para mim declarar alguma variável no Octave, basta eu escrever o nome dela, por exemplo, altura, e digitar igual ao seu valor, tipo 1,75. Ao fazer isso, vai ser definida a variável altura como sendo 1,75. E observe que aqui no ambiente de trabalho apareceu a variável altura com o valor 1,75. Essa é a classe dela e essa é a dimensão da variável, que é o escalar, né? Então vamos aqui limpar a tela, que também já expliquei, é o comando Ctrl L, e vamos verificar aqui algumas variáveis que já são pré-definidas no Octave. Algumas delas são o valor π, 3,14, o valor de Euler ou de Euler, de acordo com o que cada um diga, né, pronuncia aí. Temos 2,7183 e também temos variáveis do tipo i, do tipo j, né, que é a parte imaginária e a parte real de um número, quando a gente está trabalhando com números complexos, e temos alguns valores relacionados a essas variáveis. Por exemplo, vamos supor aqui, observe que quando eu digitei aqui o número e, me retornou 2,7183, né? Então, se eu, por exemplo, quiser utilizar esse valor numa nova expressão, se eu quiser saber o valor de e ao quadrado, tanto eu posso escrever e ao quadrado, que é o valor anterior, né? Como eu posso agora, se eu quiser utilizar esse valor para uma nova operação, observe que apareceu resposta igual a 7,3891. Se eu quiser usar essa resposta para um novo valor agora, eu posso multiplicar ele, a resposta, por 5, que aí vai ficar esse valor 7,3891 multiplicado por 5, né? Que dá 36,945. Né? Então essa seria uma forma de se fazer. Então eu posso, por exemplo, fazer um valor aqui, 3. Observe que agora o meu valor é 3. Eu quero fazer uma progressão geométrica, né? O primeiro valor é 3, quero saber o segundo. Né? Então, eu poderia, por exemplo, fazer uma progressão geométrica de razão 3. Então, 3 vezes a resposta anterior. O próximo valor seria 27. O seguinte, 81. Observe que aqui eu posso estabelecer comandos recursivos, utilizando sempre a resposta anterior. Né? Então, vou limpar novamente a tela. Vou já. Opa! Aqui é para limpar as variáveis, clear. Para limpar a tela, pode ser Ctrl L ou CLC. Né? Aí limpou a tela e a janela de comando. Clear para limpar, apesar de ainda não ter comentado, não sei, acho que nunca comentei. Clear para limpar as suas variáveis. Observe que agora não tem nenhuma variável definida aqui no ambiente de trabalho. Então a gente tem alguns outros comandos, né? E algumas outras variáveis. Por exemplo, o nan, ele serve para poder é uma variável no qual nenhuma variável, nenhum número é exibido, né? Quando tem uma indeterminação matemática, aparece a variável nan. Observe, resposta é igual a nan, né? Ou seja, é indeterminado, não existe solução para essa operação. Conforme a gente já viu, nenhum número pode ser dividido por zero, né? Então, se eu colocar um dividido por zero, né? 1 dividido por zero ainda aparece o limite infinito. Indeterminação zero sobre zero. Agora, se eu colocar aqui ans dividido por ans, ou seja, resposta dividido por resposta, aí aparece indeterminação. Infinito dividido por infinito, indeterminação. Ele ainda diferencia limites aqui no Octave. Né? Fato que eu não tinha atentado. Né? Então, a gente tem vários outros. Né? Por exemplo, a gente tem aqui um comando chamado EPS. EPS. O menor valor, EPS significa o menor valor, né,
que somado a 1 é interpretado pelo número que 1, o menor valor processado pelo Octave, né? Então, se eu somar 1 mais esse valor EPS aqui, ele vai interpretar como sendo o próprio 1, né? Porque é um valor muito pequeno, observe, 2,2204 vezes 10 a menos 16, né? Elevado a menos 16. Então, ou seja, um valor muito pequeno. Vamos aqui só colocar EPS vezes 10 elevado a 16. Então aqui ele já reconhece o valor como sendo porque cancelou menos 16 com mais 16 e ficou 2,2204, né? Então esse E aqui de fato aí vocês podem verificar agora que de fato é um número vezes 10 elevado a menos 16, né? Você representa o expoente na base 10 e não E elevado a menos 16. Porque E elevado, se assim fosse, não teria retornado esse resultado aqui. Então, o EPS é o menor valor que pode ser processado no Octave. Temos o FLUPS, né, que são números de operações em ponto flutuante. Aqui, né, no material que eu estou falando, que ainda não tinha sido implementado, né, posteriormente será. Temos a representação infinito, né, que é esse resultado aqui que a gente tem quando dá um limite infinito, né? Então, esses são alguns comandos básicos que a gente tem no Octave. Relacionado ainda a alguns comandos relacionados à declaração de variáveis, a gente tem ainda alguns comandos aqui a detalhar. Vamos aqui mostrá-lo aqui, que é, que é o comando w, um instante, whu. Esse comando, ele retorna todas as variáveis que já foram declaradas, né? Vamos declarar aqui algumas variáveis, que eu apaguei o histórico aqui no momento. Então, alfa igual a 1, né? Alfa 2 igual a e alfa 3 igual a π, 3 vezes π. Ao digitar o comando, apareceu todas as variáveis que já tinham sido declaradas, que é alfa, alfa 2, alfa 3 e a própria variável resposta, né, que tinha sido definida aqui anteriormente. Que essa vai aparecer muitas vezes, né? Agora, se eu quiser apagar alguma variável, se eu quiser apagar alguma variável, por exemplo, essa variável ans, a variável resposta, que foi utilizada nesse momento, a última vez que ela apareceu, foi aqui como sendo 1.0, então basta digitar clear e é o nome dela. E aí, observe que agora ao digitar o comando aparece apenas alfa, alfa 2 e alfa 3. Ainda eu posso apagar todas de uma vez. E para mim apagar todas as variáveis de uma vez, eu já expliquei que é o comando clear, né? Então aqui limpou todas as variáveis, né? Não apareceu mais como retornando nenhum valor. A gente tem aquelas operações básicas no Octave, né? As operações fundamentais, no caso, né? Se eu quiser definir 3, vamos fazer ainda um processo de definir a variável A como sendo 3, a variável B como sendo 7. Só vamos ainda ir um pouquinho mais além, né? Vamos fazer o seguinte ainda. Vamos definir tudo em uma única linha. A 3 igual a 3, vírgula. B, ou podemos utilizar também ponto e vírgula. B igual a 5, C igual a 7. Vou definir as variáveis sem aparecê-las na tela, sem representá-las na tela. Então ficou A sendo 3, B igual a 5, C igual a 7. Agora, se eu quiser somar A mais B, por exemplo, e retornar o resultado na tela, dá 3 mais 5 igual a 8. Se eu quiser definir A menos, vamos colocar aqui C menos A. C menos A seria o hífen, né? E aí eu tenho como retorno 4, né? Ou seja, 7 menos 3 igual a 4. Multiplicação é utilizado como asterisco no Octave. Por exemplo, A e vezes, asterisco, A vezes B. A vezes B vai me retornar 15. Eu ainda posso utilizar outro comando, né? Por exemplo, divisão, né? Se eu fazer a divisão, a gente vai ter de 7 por 3, por exemplo, C por
C dividido por A gente utiliza essa barra, né? E aí eu vou ter 2,33, que 7 dividido por 3 vai dar 2,33. Agora, existe uma outra forma de divisão definida no octave, que seria essa aqui, com a barra invertida, né? Ao fazer isso, é dito uma operação chamada divisão indireta, né? Então, a gente pode utilizar também esse comando. Então, aqui a gente já viu esse comando, que seria a divisão indireta. Na divisão indireta seria o contrário, dividir, então, em vez de dividir C por A, seria dividir A por C, né? Fazer o processo inverso, né? Então, portanto, que se a gente dividir A dividido por C, fazer uma divisão direta da A por C, vai resultar no mesmo valor, 0,4286. Então, o octave permite ambos os processos de divisão, né? A potenciação, a potência, a gente pode pegar A ao quadrado, por exemplo. Seria A, acento circunflexo, né? A ao quadrado, 2, daria 9. Assim como também eu poderia usar aqui A elevado ao número fracionário. Por exemplo, se eu quiser encontrar a raiz quadrada de A, né? 1 dividido por 2, aí eu teria a raiz quadrada. A gente pode utilizá-la tanto dessa forma, como, que seria A elevado a meio, né, no caso, que a gente sabe bem em matemática, com SQRT de A, que seria raiz quadrada, square root, se eu não me engano, raiz quadrada de A, 1,7321, né? Fatorial no octave a gente escreve fatorial de um número. Por exemplo, fatorial de 5, que a gente utiliza bastante, é 120, né? Então aqui a gente consegue. Factory 5, né? Então aqui temos essas operações básicas utilizadas no R, né? A gente também tem que, como a gente vai utilizar, ainda mais na nossa disciplina, a gente também pode definir matrizes e vetores no Octave. Vamos aprender aqui a definir matrizes de um modo geral, né? Então, para mim definir uma matriz chamada, por exemplo, matriz A, vamos limpar aqui essa tela, matriz A como sendo, vamos colocar aqui os valores 0, 1, 0, né? 1, 0. Aqui eu vou fazer a matriz quadrada identidade, né? 1, 0, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna. Para mim separar as colunas, passar para a próxima coluna, eu coloco um ponto e vírgula. Aí vem primeira linha, segunda linha, primeira coluna, 0. Dou um espaço apenas, espaço de colunas é definida por um espaço apenas, 1. Ao fazer isso, foi definida a matriz 1001, né? Então, dessa forma, a gente consegue observar aqui que a gente conseguiu definir uma coluna. Para definir um vetor, basta a gente fazer um vetor coluna ou um vetor linha, né? Por exemplo, eu posso definir aqui um vetor, o vetor, no caso, linha, né? Você pode definir um vetor linha, como sendo, vou colocar aqui um vetor 1, né? Um vetor 1, vet só 1, assim, mais simples. Igual a 1, 0. E aqui a gente vai ter um vetor linha. E aqui a gente pode fazer vet 2 igual a um vetor coluna. 0, 1. 0, ponto e vírgula, 1. Aí, separando por ponto e vírgula, é claro que vai ficar a primeira linha, primeira coluna, o 0. Segunda linha, primeira coluna, o 1. Vetor coluna, né? 0, 1. E a gente também, posteriormente, poderemos também fazer operações com vetores coluna, igual as operações com matrizes, soma de matrizes, subtração de matrizes, etc. Produto de matrizes, né? Agora, assim, nós não me recordo aqui neste momento, mas pelo que consigo, assim, a grosso modo, explanar aqui no conteúdo, a gente não há necessidade de trabalhar com variáveis, caracteres, né, com strings. Mas também pode ser definidas strings no Octave, né? Por exemplo, eu posso chamar
uma variável como uma palavra, meu nome, né? Definindo com aspas, né? Então aqui observe que foi chamada uma variável nome, no qual ela é guardada o meu nome, ó, nome igual a Tiago Bandeira Castro, né? Foi definida essa variável. E em alguns casos é interessante trabalhar, pelo que eu me recordo, não nessa disciplina específica. Mas, por exemplo, a gente se fosse trabalhar com dados, né? Tem várias variáveis do tipo nome que a gente, strings, né? Que a gente pode trabalhar. Observe que essa variável nome especificamente, aqui ela foi definida como tipo char, né? Caracteres aqui, né? Então vamos ver aqui, vamos colocar aqui a listagem dela, que a gente vê que foi definida uma variável nome aqui, existe essa variável nome aqui. E aqui a gente consegue ver o tipo dela também. Sempre ser maiores, como temos o ambiente de trabalho, não precisa desse comando HW, né? Ele fica um pouco desnecessário. Agora, se a gente estivesse utilizando esse ambiente aqui, que seria a janela estilo prompt de comandos apenas, né? Aí faria mais sentido a gente estar trabalhando com ela, né? Então vamos deixar aqui, porque abre as duas automaticamente. Eu não me mudei para a configuração para mudar com isso. E vamos verificar aqui quanto tempo a gente já tem de gravação. Já tem 20 minutos. Então vou encerrar o vídeo nesse momento, para não ficar muito extenso, porque vídeos muito extensos se tornam ainda mais cansativos. Depois retornar do ponto de parada não é tão simples, né? Então vamos assim encerrar neste momento e depois a gente retorna com mais alguns comandos e prosseguir com o nosso conhecimento sobre o Octave.